anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Sem fim.
Venham minhas irmãs e irmãos ao Deus da vida. Venham ao Pai materno que permanece ao lado das pessoas pobres. Venham ao Filho fraterno que luta com as que buscam a liberdade. Venham à Ruá Divina, Espírito Santo de amor, que capacita a todas as que promovem a justiça. Glória e louvor à santa e bendita Trindade, que restaura as nossas forças e renova a sua igreja. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu, envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua morada. Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar.
Quando nós perdemos alguém, uma das coisas que talvez seja mais característica do luto é exatamente a impotência frente à morte. Não tem como reverter o quadro, não tem mais o que eu fazer. E nós precisamos lidar com essa impotência, a começar por desmontar uma série de crenças, de pensamentos e de coisas completamente disfuncionais que foram plantando no nosso coração. Por exemplo, foi assassinado porque o vírus, ele não deu conta, ele foi fraco, eu não ajudei. Enfim, são muitas coisas que só aumentam a nossa impotência. E, de fato, frente à morte, nós não podemos fazer mais nada, né? Então é muito importante a gente lidar com essa impotência, a gente entrar em contato com ela. A nossa sociedade, as nossas escolas, a TV, e esses últimos 10, 15 anos, a gente botou na cabeça que nós podemos tudo, que nós conseguimos tudo, que nós, inclusive é comum dizer, você é um guerreiro, você é invencível, vai lá, você consegue. Frente à morte, ninguém é guerreiro. Frente à morte, ninguém é invencível, né? A morte, ela determina uma situação, ela coloca um ponto final. Então aí a impotência fica muito evidente, aí as sensações ficam muito evidentes. E a gente naquele momento vive tudo que nós vivemos com aquela pessoa. É comum no consultório, quando as pessoas chegam por ter passado por uma experiência de morte, dizer assim, eu fiquei ao lado do caixão, ou eu fiquei ao lado da urna, ou eu fiquei sentada no meu quarto e na minha cabeça passou um filme. Sim, naquele momento, parece que a vida acabou, o filme acabou. Não tem mais o que ser feito. E é um filme que acaba sem resolução. Por isso a sensação de impotência, ela é muito forte, ela é muito doída. Eu acho que está na hora da gente refletir, ajudar as pessoas a refletir, e a gente também começar a pensar na morte de uma forma diferente. É claro que somos impotentes perante a morte, mas ela faz parte. E se ela faz parte, como é que eu estou lidando com esse momento? Eu estou fugindo? Eu estou negando? Eu estou deixando de lado? E muitas vezes esses mecanismos de defesa são utilizados para a gente não entrar em contato, só que eles vão aparecer depois. O corpo vai estar ali, a ausência vai estar ali, o buraco vai ficar. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E se você tem fé, se você participa de uma igreja cristã, seja anglicana, a nossa, seja católica romana, seja evangélica, se você participa de um grupo espírita ou budista, etc., qual é o conceito de morte e como é que eles olham para o futuro, para a vida vindoura? A religião, ela vai nos ajudar muito nesse momento, a sermos mais fortes e a sermos mais sábios para enfrentar o luto.
As Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de Te servir com alegria, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro
que tiras os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua Convidamos a você que nos escuta a ouvir mais um episódio do quadro Em Memória de Mim, momento em memória dos mártires da fé, elaborado por Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco em Petrolina, Pernambuco. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação compõem uma das 5 marcas do modo pelo qual as igrejas membro da comunhão anglicana buscam assumir em seus diferentes contextos nacionais a missão cristã no planeta. É de certo nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza, desejando profeticamente que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. Também nesse espírito, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, transformando-nos pela renovação de nossas mentes. É nessa tradição que lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizados e martirizadas pelo poder opressor, enquanto assumiam em seus tempos e espaços a cruz de Cristo e o anúncio da boa notícia da redenção da humanidade pelo amor infinito. Neste mês de maio de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória de Anastácia, princesa Bantu de Angola, escravizada na Bahia e no Rio de Janeiro no século XVIII. Indignada com os maltratos sofridos, sobretudo pelas mulheres negras, Anastácia manteve-se lúcida e corajosa em atitude de protesto. Por isso, lhe colocaram uma mordaça de ferro no pescoço, o que acabou por martirizá-la em função de uma gangrena. Ao relembrarmos seu martírio, celebremos a memória de cada escravizado e escravizada entre os anos de 1568 a 1859 no Brasil. Trataram-se de cerca de 3.600.000 africanos e africanas. No início do século XIX, já estava claro que não seria possível manter por muitos anos a escravidão. Os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, ganhavam cada vez mais adeptos, inclusive no Brasil. Ademais, o capitalismo estava provando na prática que o trabalho assalariado rendia mais. Nosso país foi, em todo caso, o último no mundo a reconhecer o direito do negro à liberdade. No dia 13 de maio,
de 1889, a princesa Isabel declara abolida a escravatura no país. Mas o que aconteceu depois? Sem terra, sem dinheiro, sem ter onde trabalhar, os negros vão aos milhares para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e outras, sem saber como funcionava a vida na cidade e sem experiência de trabalho de fábrica. Acabam pegando os piores empregos. O desemprego foi a medalha e a favela foi o diploma. Foi o que os negros receberam depois de terem trabalhado 250 anos produzindo riquezas para os senhores de engenho de terras. Como se explica que, passado mais de 100 anos de abolição da escravatura, os negros e negras brasileiros continuem sendo discriminados nas escolas, nos empregos, nos ônibus, na rua e pela polícia? Lo llamaron bandido como a Jesús. Era Dios que gritaba revolución. Concluamos este momento no qual prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires de nossa esperança no Deus libertador, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé. Concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar de peça à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras da calçada. E a gente quando vê apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, analfabeto, e vive mendigando subemprego. E a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, que está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vendo, sabemos que ele é um marginal. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo, analfabeto, e vive nos imundos meretrícios. Mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem que vive neste mundo, quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.
Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Ó Deus, digno de salvar-nos. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Adoremos ao Senhor, bendigamos a Deus. Salmo de hoje, o Salmo de número 66, versículos 8 a 20. Bendigam, ó povos, a nosso Deus. Façam ouvir voz de vocês em seu louvor. Ele preserva com vida nossa alma e não permite que nosso pé vacile. Tu, ó Deus, nos tens posto à prova. Purificaste-nos como se prova a prata no fogo. Meteste-nos em cadeias. Pesada carga puseste sobre os nossos ombros. Sofremos opressão, passando pela água e pelo fogo. Mas nos trouxeste para um lugar de refrigério. Com sacrifícios entro em tua casa, te pagarei meus votos, os quais proferiram meus lábios, e no sofrimento falou a minha boca. Te oferecereis holocaustos com incenso e sacrifícios. Venham e ouçam todas as pessoas que temem a Deus, e contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com minha voz, e por minha língua foi exaltado. Se em meu coração houver maldade, o Senhor jamais me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração e nem apartou de mim a sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Trará a reflexão hoje a reverenda Lilian Conceição, clériga da Diocese Meridional. Ouçamos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Paz e bem, minhas irmãs e meus irmãos, estou de volta, sou Lilian Conceição da Silva, da Diocese Meridional, Santo Antônio da Patrulha. Estou aqui para compartilhar a segunda parte do texto Esperançar, como um ato de fé que testemunha o amor, ainda sobre escolhas e consequências. Os frutos do Espírito Santo. Enxergo uma receita eficaz para manter a alta imunidade de nossos corpos. Sabemos que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Com a imunidade alta, seremos mais resistentes aos ataques de vírus e nos protegeremos a nós e às outras pessoas. No entanto, mesmo sabendo disto, a busca cotidiana por sobrevivência em empregos estressantes, a insegurança e inconstância financeira, a exigência crescente de que em nossos trabalhos diários sejamos melhores que outras pessoas para nos mantermos na vaga conquistada, a cultura de consumo das novidades eletrônicas. Muitas vezes não nos sobra tempo para desfrutar dessas aquisições, pois o tempo tem sido tomado pelos compromissos profissionais e, quando não, o cansaço não nos permite. Tudo isso gera um nível de estresse que nos afeta diariamente a imunidade. Ou seja, já vivíamos assim, e com a chegada do vírus, tem gerado a pandemia, fomos surpreendidas e surpreendidos. Deus nos dá diariamente oportunidades para enxergarmos sua glória em tudo o que criou. Desde nós mesmos, seus filhos e filhas, que ao acordarmos e nos alegrarmos por nos levantarmos, por vermos nossas queridas e nossos queridos familiares, muitas vezes em paz, quando saímos e vemos o dia sorrindo para nós, sentimos a bondade de Deus. Quando voltamos os olhos para nossa casa, ao fechar a porta ou o portão, sentimos gratidão por termos abrigo seguro e provisão,
frutos da fidelidade de Deus para conosco. E o dia a dia é um laboratório permanente para o exercício de nossa amorosidade, amabilidade, mansidão e paciência, bem como um desafio constante para testar nosso domínio próprio e nossa capacidade de amar. A escolha é nossa. Sabemos a receita, precisamos colocá-la em prática. Na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 19, vemos um alerta que nos sacoleja ao olharmos as pandemias do ódio e do Covid-19, fazendo-nos despertar a consciência de que o que enxergamos com os nossos olhos é apenas um reflexo da batalha no mundo espiritual, como revela o texto. Leia lá. Mas o mesmo texto nos diz como nos prepararmos para fazermos nossa parte nesta batalha, aconselhando-nos a vestirmos a armadura de Deus, que consiste em couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, oração e súplica. E como estamos em tempos de quarentena, orar sem cessar é uma prática de sobrevivência e tanto. Nestes tempos de pandemias, ficar em casa, em reclusão, é o ideal. Mas há muitas pessoas cujas profissões, em serviços essenciais, exigem que saiam diariamente. Para estas, um conselho. Para as que são cristãs, vistam-se da armadura de Deus, como já mencionado anteriormente. As que fazem parte de outras tradições religiosas, certamente têm orientações que concedem a elas que se preparem antes de saírem diariamente. E para as que não têm religião, assim como para todas já mencionadas, que a amorosidade nos serviços que prestam, somada aos cuidados que precisam ser tomados para evitar o contágio, sejam proteção constante em suas vidas. Seja com oração, como reza, com pensamento, emanando boas energias, seja qual for a linguagem, a certeza de que todas e todos estamos interligados, de modo que a proteção, o tratamento e a cura são para todas e todos. Lembremos, seja qual for a identidade religiosa, se tem ou não religião, todas as pessoas estão interligadas. O desafio é tornar esta correlação mais consciente e responsável. A glória de Deus em toda a criação. O saber e o conhecimento vêm de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 5. A ciência, através das pessoas, criaturas de Deus, que a inventaram, nas mais diversas áreas do conhecimento, tem promovido o acesso de utensílios domésticos, como já mencionamos, que tornam nosso dia a dia mais dinâmico e mais cômodo. Assegura a longevidade de pessoas cujas doenças, para as quais já existe tratamento através de medicamentos fabricados em laboratórios, mas também através de medicamentos naturais fitoterápicos, anteriores aos medicamentos alopatas. As tecnologias de comunicação que têm facilitado a comunicação virtual em todo o mundo, especialmente através de aplicativos como WhatsApp ou outras redes sociais, também têm sido instrumentos de propagação de medo e de pânico. E, pior ainda, do ódio, pior das idolatrias contra Deus, por se opor a Deus, que é amor, e por negar a outra pessoa o direito de ser amada. Todas essas tecnologias são fruto do saber e do conhecimento, a ciência. Repensemos se o uso que fazemos dessas ferramentas nos tem proporcionado melhores condições de existência ou se nos tem atormentado e provocado medo e pânico tais que nos tiram a qualidade do sono. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, oferta-nos um conselho salutar. Examinai tudo e ficai com o que é bom. O salmista canta o Salmo 139 e no versículo 12 afirma, proclama
porque para Deus não há trevas e luz, e Jesus amplia esta compreensão ao nos brindar com seus ensinamentos, que a morte não é barreira que abale a relação de fé que estabelecemos com Deus, porque Deus é Deus de pessoas vivas, conforme Mateus 22, a parte B do versículo 32. Sejamos luzeiros, sejamos luz para o mundo, conforme Mateus 5,14. Emanemos luz onde quer que estejamos. Não permitamos que as trevas ofusquem a luz que há em nós. Emanemos amorosidade, paciência, mansidão e sejamos luz. Lembremos que as trevas nada mais são do que a ausência de luzes. Alimentemo-nos do anúncio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Seja Jesus Cristo nosso companheiro permanente de caminhada. Nunca perca de vista seu ponto de partida, como nos ensina nossa irmã e ancestral Clara de Assis. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar, minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Irmã flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água irmã que nos refaz e sai do chão cantando assim, aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com 1000 canções a ir e vir. Homens todos, meus irmãos, que a nossa voz se faça ouvir. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Credo apostólico. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a você que nos escuta a ouvir mais um episódio do quadro Em Missão. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão, igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão, igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito o que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz, igreja a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão, igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão, igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Continuamos o nosso aprofundamento no conhecimento a respeito da Igreja Anglicana, ouvindo hoje um pouco sobre as doutrinas básicas, ainda no site da IEAB, eab.org.br. O anglicanismo expressa sua fé nas palavras de dois grandes credos históricos do cristianismo, o credo apostólico e o credo niceno, que foram escritos no tempo da Igreja indivisa e constituem a confissão normativa de fé católica ainda hoje. Para nós, as Sagradas Escrituras contêm toda a doutrina necessária para a salvação, e nada que nelas não possa ser lido ou provado pode ser tido como artigo de fé ou necessário para a salvação. Entretanto, a tradição cristã abrange muito mais do que a Bíblia. Nela se inclui a valiosa contribuição de pessoas consideradas santas e pensadoras do povo de Deus, a liturgia, o tesouro devocional acumulado durante séculos e as implicações morais da fé cristã na vida diária. Além disso, reconhecendo que as afirmações humanas sobre a natureza de Deus são insuficientes para expressar toda a verdade, a IEAB estimula o estudo e a pesquisa sobre a verdade em todos os campos do conhecimento humano. Não antepõe limites à investigação honesta e moderna, exegese bíblica e favorece o uso da razão como faculdade dada por Deus para enriquecer e ampliar a verdade revelada.
Acreditamos que o Espírito Santo guia os homens e mulheres na busca da verdade, capacitando a Igreja a relacionar a verdade humana à verdade de Deus, revelada em Jesus Cristo. Nossa fé é centrada no testemunho das Escrituras, nos credos históricos, a tradição da Igreja cristã e no uso da razão, dom de Deus, para entender sua mensagem em um mundo cada vez mais em rápidas mudanças. Chegamos ao final do programa de hoje. Nós queremos mandar um grande abraço para as pessoas que entram em contato conosco a partir do site da rádio, www.soueab.com.br, e hoje em especial para a reverenda Ana Isvael, que deixou lá para nós um recado. Também um abraço para a nossa irmã Ieda, de Feira de Santana, nossa ouvinte, que pede uma música que será tocada agora ao final do programa. Nós gostaríamos de deixar uma oração final por todas as pessoas que nos escutam, por aqueles que pediram as nossas orações e por todos os que precisam delas, e por todos aqueles e aquelas, sejam quem for e aonde estiverem, que não têm quem ore por eles. Concede-os uma porção de nossas bênçãos, e pelo amor de Deus que saibam que não são esquecidos. Fique com Deus, até amanhã, quando voltaremos com mais um programa Voz Anglicana. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho, a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade, e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Ruxinol sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu um caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Ruxinol sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Hoje em dia, nos jovens que eu vejo, irrequietos no mundo infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de topar com Francisco de Assis. Calça ali, pé no chão, mundo novo, mil ideias de renovação. Eles são consciência do povo, queira Deus que eles cresçam irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Ruxinol sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos.